Eu sempre fui a doida do The Sims. Eu adorava jogar, criar personagens, criar casas, fazer as histórias. E eu passava horas por lá. Mas o que eu não sabia é que, ironicamente, isso ia me ajudar a construir um negócio de 6 dígitos aqui no digital. Quando eu comecei a criar conteúdo pensando em alguns princípios do The Sims, tudo ficou muito mais fácil, tudo ficou muito mais natural pra mim. Porque querendo ou não, quando a gente cria conteúdo aqui na internet, quando a gente vende alguma coisa por aqui, a gente também tem personagem, também tem casa, também tem skills, também tem necessidades, também tem o Mother Lodge. E tem uma coisa que me ajudou, especialmente na parte de perder a vergonha de criar conteúdo, que eu vou te contar aqui também, que é meio doido, mas eu acho que pode te ajudar. E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Quando a gente começa um jogo novo, a gente se depara logo com aquele tutorial, né? Que é o momento que a gente vai aprender os comandos básicos, o que acontece ali, como usar, como fazer. E nesse tutorial, tudo bem, ele é super bom, importante pra gente começar a se situar. Mas se a gente fica muito tempo nesse tutorial, você percebe que nada de bom acontece. Fica chato, fica moroso, a gente não aprende realmente, a gente não joga de verdade. Então, na criação de conteúdo, nos negócios daqui da internet, é a mesma coisa. Se a gente fica só estudando, só fazendo curso, só assistindo vídeo, só lendo e não, de fato, coloca a cara a tapa, a gente nunca vai ser bom de verdade, nunca vai conseguir colher nenhum resultado disso. No primeiro ponto, você já entendeu. Não fique muito tempo nesse tutorial. Assista os vídeos sim, leia sim, entenda sim, mas já começa a agir, sabe? E quando a gente começa o jogo, a primeira coisa que a gente faz, de fato, lá no The Sims é criar o sim, né? Criar os personagens que a gente vai usar. E a gente escolhe como que ele vai se portar, como que vai ser a aparência dele, quais vão ser os gostos, as necessidades, os desejos, os anseios dele. A gente escolhe qual que é a narrativa que esse personagem vai ter dentro do jogo, né? A gente quer que ele seja um profissional bem-sucedido na carreira, a gente quer que ele seja artista, a gente quer que ela seja uma personagem baladeira, que vai pras festas, que vai pra faculdade. Enfim, a gente cria uma mini narrativa dentro da nossa cabeça de como que a gente quer que esse personagem se comporte e coloque os skills, né? Coloca as habilidades ali pra esse personagem fazer, muitas das vezes, né? Nem sempre é assim, mas muitas das vezes que a gente joga dessa forma. E isso nada mais é do que a gente construir o nosso branding aqui na internet, a gente construir o nosso posicionamento, a gente entender como a gente quer ser visto aqui, né? Então, quais são as bandeiras que a gente carrega, quais são as coisas que a gente acredita, qual é a transformação que a gente vende, como que a gente quer ser percebido, a gente quer passar uma energia leve, a gente quer passar autoridade, confiança, agilidade, criatividade, né? Então, todas essas coisas, a gente para pensar em um momento ou outro quando a gente vai criar conteúdo na internet. E não necessariamente a gente precisa ter todas essas respostas antes de começar, a gente pode ter algumas e tá tudo bem, porque muita coisa vai surgindo ao longo do caminho, a gente vai se descobrindo também ao longo do caminho, mas ter uma leve noção de qual é a direção vai ajudar a gente a entender, né, o que a gente tá fazendo ali, como a gente pode se comportar, vai, tipo, diminuir um pouco o leque, porque quando a gente tem todas as possibilidades do mundo e todas as assuntos e abordagens e coisas pra falar, a gente fica muito perdido. Então, quando a gente limita um pouquinho, facilita um pouco o nosso processo, sabe? Depois que a gente cria esse personagem, a gente vai pra onde? Vai pra nossa casa, né? Construir a casa. Essa, particularmente, era a parte que eu mais ficava. Eu era fissurada em construir casas. Às vezes eu ficava um jogo inteiro só construindo a casa. Quando eu ia colocar o bonequinho lá, não jogava. Daí já tinha cansado. E o mais engraçado é que aqui no digital eu também vejo muita gente ficando muito tempo fazendo as casas. E o que seria construir essas casas? Seria preparar o perfil, seria preparar ali a infraestrutura para receber as pessoas nos seus canais, né? Então, sei lá, Instagram, um site, um YouTube, um TikTok, enfim. Preparar suas plataformas para você receber essas pessoas. O tanto de gente que eu vejo cuidando e planejando e fazendo identidade visual, né? Como que vai ficar as bolinhas do destaque, fazendo fotos profissionais com fotógrafo, ajeitando tudo pra ter uma casa bonita. Tudo bem, é legal, é importante a gente pensar nisso, mas a gente não precisa travar, sabe? Pra deixar tudo isso 100% redondo antes de começar. A gente pode pegar uma casa, um casco com poucos móveis, colocar o sim lá dentro, fazer ele jogar, ganhar um pouquinho de dinheiro, e aí depois ir comprando os móveis melhores. Depois ir preenchendo nossa casa, decorando, colocando plantas, colocando quadros, colocando todas as coisas, né? A gente não precisa estar perfeito pra começar.
a jogar nessa casa. E aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente entende que essa casa, ela vai sendo construída ao longo do tempo, assim como na nossa vida real, eu me mudei recentemente e a gente não fez todas as coisas de uma vez. A gente comprou o básico que era necessário pra gente viver aqui dentro e as outras coisas a gente tá comprando aos poucos. A gente já tá vivendo, já tá morando, né? Já tá fazendo tudo aqui dentro e ao mesmo tempo a casa ainda não tá pronta. Então, é muito sobre isso, é sobre a gente ir fazendo as coisas um passinho de cada vez, com calma, mas estando em movimento, sabe? Não espera construir a sua casa 100%, deixar ela 100% redonda, perfeita, maravilhosa, pra poder usar ela. Já vai fazendo, né? Ajeita ela minimamente ali, mas já começa a convidar as pessoas, porque senão você vai travar de um jeito que você não vai começar nunca. Vai por mim. E sabe aquelas barrinhas que aparecem ali do sim, de dormir, necessidade de comer, de socializar, de se divertir? Pois bem, aqui na criação de conteúdo também tem isso, né? A gente tem as nossas necessidades no dia a dia ali de aparecer, de se posicionar, de gravar stories, por exemplo, ou de estar no feed, ou se você está no YouTube, ter a consistência aqui do YouTube. A gente tem essas necessidades, não tem como falar que não, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente só segue essas demandas, essas necessidades que a gente tem de criar, de ser produtivo, de postar todo dia, e a gente acaba esquecendo do nosso lado pessoal, das nossas demandas pessoais, nossos anseios, nossas demandas sociais, até biológicas às vezes, né? A gente acaba não conseguindo ter um negócio saudável aqui na internet. E não é à toa que muita gente pifa quando trabalha com internet. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu não estava trabalhando como criadora de conteúdo nessa época, eu estava trabalhando como CLT numa empresa aqui do digital, aqui da internet muito grande. E eu tive esse burnout justamente por isso, porque a internet, se a gente for pensar, ela não fecha. Ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tira férias, nada. Ela é o tempo todo. E além disso, ela tem muita comparação, né? Enquanto a gente tá descansando, talvez, a gente tá vendo o coleguinha ali fazendo. E a gente fica se comparando o tempo todo. Então, se a gente não consegue separar isso e equilibrar bem esses pratinhos, o nosso negócio acaba tendendo ao, né, fracasso. A gente desanima, a gente não quer mais, a gente não tem saúde, talvez, pra fazer isso. Não é à toa que a gente vê tanta gente tendo burnout por aí, né? Quem trabalha com internet. Então, essas barrinhas, assim como no jogo, é mais importante com que todas elas estejam na média do que se você tem muitas barrinhas verdes e alguma muito vermelha que vai te atrapalhar de continuar fazendo o que você tem que fazer, sabe? Aqui, você não precisa postar todo dia. Mas se você postar com uma consistência, com uma regularidade, e ao mesmo tempo você conseguir se cuidar, conseguir estar bem pra continuar produzindo, pra continuar atendendo seus clientes, vendendo suas coisas, você consegue ir muito mais longe, né, com o seu negócio aqui no digital. Então, equilibra esses pratinhos, isso vai te ajudar bastante. Outra coisa que tem no The Sims são os objetivos. Então, ali você vai ter um objetivo de carreira, você vai ter um objetivo de pessoal, às vezes um casamento, ter uma família grande, objetivos, sei lá, enfim, vários objetivos de vida, né, que você consegue escolher quando você tá configurando o seu sim mesmo, né? E durante o jogo você vai perseguir esses objetivos. Quando a gente tem esses objetivos dentro da nossa criação de conteúdo, fica tudo muito mais fácil. Inclusive, eu falo sobre isso no vídeo Mapa dos Sonhos. Vou deixar aqui anexado pra você dar uma assistida depois. É um vídeo que eu mostro como que eu tracei os meus objetivos para empreender aqui no digital, passo a passo, como que eu estruturei todo o meu negócio, para te dar uma clareza também se você tá nesse momento. Mas enfim, quando a gente tem esses objetivos claros e a gente usa a nossa energia para perseguir esses objetivos e se aproximar desses objetivos, tudo fica mais coerente e você gasta menos energia com coisas que não estão indo para essa direção, sabe? Então, assim como no jogo, se você tem o objetivo de construir uma família grande, você provavelmente não vai ficar investindo muito tempo em estudar uma profissão, ou em viajar, ou em outras coisas. Você vai direto ao ponto, né? Você vai ali conhecer o contatinho, vai casar, vai ter os filhos, etc. É claro que na nossa vida tudo é muito mais complexo, né? Não tem nem comparação, mas acho que enxergar para um jogo que é mais resumido, mais minimalista ali, ajuda a gente a entender essa necessidade de foco, sabe? E na criação de conteúdo, quando a gente tem um foco, fica mais fácil não só pra gente criar conteúdo, mas para as pessoas do outro lado também entenderem o que a gente tá fazendo, se conectarem com você, saberem o que esperar de você, o que esperar do seu conteúdo. Então, esse foco, né, essa essência ali da sua direção, dos seus objetivos, é muito importante. Então, aqui eu tô falando, por exemplo, de você ter, claro, qual é o serviço que você vende, quais são os produtos que você vende. E não precisa ser super detalhado, mas você ter uma noção da transformação que você quer oferecer, mesmo que você esteja começando, sabe? É você ter uma noção de repente, quais produtos futuros você quer vender. Você quer ir para o lado de infoprodutos, ou não, você quer ir para o lado do high ticket, serviços de alto padrão, você quer
quer vender para massa, ter uma audiência grande. Não, eu quero ter uma audiência bem exclusiva, mais restrita. Ou eu quero ter uma equipe grande, quero ter um escritório gigante cheio de funcionários no centro da cidade. Não, eu quero trabalhar em casa, quero ser nômade digital. E já puxa a parte do dinheiro também, né? Que no jogo a gente tem o tal do Motherlode, que atira a primeira pedra quem nunca usou essa função, mas que na vida real, obviamente, a gente não tem isso. A gente não tem um hack, a gente não tem uma fonte de renda mágica, né, como alguns gurus vendem por aí. Não, é trabalho, é coisa real, é como se fosse qualquer empresa no offline. Só que a diferença é que a gente tá online, a gente tem mais possibilidades de crescimento, mais possibilidade de escala, de alcançar gente de outros lugares, né? Mas, enfim, entender como que o seu dinheiro vai chegar até você vai ser importante, seja por produtos, por publicidade. Quais são os caminhos que você quer trazer para o seu negócio, sabe? Então mapeia isso para você conseguir chegar no seu Motherlode de forma real, né? Da forma que realmente existe. Agora, uma das coisas mais importantes que a gente tem no jogo e também aqui na vida real de criação de conteúdo são os skills, são as habilidades, que são aqueles conhecimentos que você vai adquirindo para cumprir um objetivo. Então no jogo, por exemplo, você consegue skill de culinária, você consegue aprender, né, vai do nível 1, nível 2, você vai subindo de level ali, que aparece nas barrinhas. Então você consegue ir aprendendo isso para ir progredindo na carreira, pintar, cantar, né, todas as habilidades que você vai adquirindo ali no jogo vão te levando para um lugar, vão desbloqueando novas possibilidades dentro do jogo. E na criação de conteúdo não é diferente, e aqui gostaria de reforçar tem muita gente que começa criando conteúdo já querendo ter esses resultados. Mas eu não sou boa o suficiente, eu não sei gravar vídeo, eu não sei editar vídeo, eu não sei falar, eu não sei escrever roteiro. Sim, você não sabe, porque você não começou. Pra você saber, você precisa começar. Você vai começar no level 1, depois você vai pro level 2, depois você vai pro level 3, e faz parte do processo. Todo mundo que tá aqui, algum dia não soube fazer. Então, você tem que dar a cara a tapa, tem que começar de algum lugar. E a gente só aprende fazendo. Lá no jogo, por mais que a gente aprenda lendo os livros, não sei se você já reparou, por exemplo, culinária. Você vai lá, você vai ter 4 livros de level de culinária. Você pode ler todos os livros, você não vai chegar no nível máximo. Por quê? Porque você precisa da prática também. Você vai precisar chegar ali no fogão e fazer as suas receitas. Na vida real é assim também. Você pode estudar o quanto você quiser, mas você vai ter que fazer. Vai ter que sair da parte do tutorial, você vai ter que sair da teoria, você vai ter que botar a mão na massa mesmo, sabe? Aprender esses skills, quando a gente tem noção de quais são os skills que a gente precisa desenvolver para chegar no nosso objetivo, né? Quando a gente tem um objetivo desenhado, a gente consegue elencar quais são os principais skills pra gente aprender. Então, se é, por exemplo, você ser um criador de conteúdo na área de social media, onde você vai prestar serviço pra galera, você tem que saber quais são esses skills. É planejamento que você vai precisar desenvolver, ter um sistema, um planejador de conteúdo, por exemplo, como que eu vendo aqui. É você saber gravar os conteúdos, você vai gravar os conteúdos pros seus clientes, ou você vai só receber as mídias e vai precisar editar, você vai fazer as cópias pro seu cliente, você vai precisar mexer em tráfego, vai precisar terceirizar o tráfego. Então, é você entender quais são as coisas que você está disposto a fazer, que você quer agregar para o seu negócio, e estudar essas coisas e colocar no seu plano de ação. Não ficar se limitando porque você não sabe. Você não sabe porque você não fez ainda. Tá tudo bem. Todo mundo é assim. Então, coloca isso na sua lista. Nesse vídeo Mapa dos Sonhos que eu falei, eu coloco muito sobre isso. Eu coloquei no meu mapa, por exemplo, oratória, que era uma habilidade que eu não tinha quando eu comecei. Eu decidi criar conteúdo, eu não sabia falar nas câmeras. Eu não sabia falar em público. Nossa, morria de medo. Morria de vergonha. Travava inteira, tremia, suava frio. Então, eu coloquei isso como uma necessidade, como uma habilidade a ser desenvolvida. Fui fazer oratória, fui falar em público, fui dar palestra, fui gravar vídeo, fui me posicionar nos stories, fui me expor a situações difíceis para aprender a destravar isso. Então, colocar isso no seu checklist vai te dar mais confiança, vai te dar mais paz interior, porque você sabe que você tá nesse processo. Você sabe que você não tá pronto e não vai estar, ninguém está pronto quando começa, mas que você tá evoluindo, você tá numa curva ascendente, sabe, de aprendizado. Então, isso, quando eu comecei a separar essas skills dessa forma, ficou muito mais fácil, sabe, de pensar, tipo, não, agora eu vou puxar essa, depois eu vou puxar aquela. Não, agora eu vou puxar a edição de vídeo. Não, agora eu vou fazer copy, vou pensar de coloração de imagem, sabe? Você vai dividindo essas caixinhas e fica mais fácil de se equilibrar e de ter essas barrinhas das necessidades de sono, lazer, etc. Equilibradinhas, todas mais ou menos verdinhas ali, sabe? Então, pensa nisso também. Outra coisa que faz muita diferença no jogo e que também faz diferença aqui na criação de conteúdo são
relacionamentos. Quando a gente se isola completamente, primeiro que lá a barrinha vai ficar vermelha, você não vai conseguir fazer mais nada, né? Segundo, que você limita as suas possibilidades. Então você vai conhecer menos pessoas, especialmente se os seus objetivos são relacionados a relacionamentos lá, né, no jogo. Aqui na vida real, tudo vai esbarrar nos relacionamentos, querendo ou não, né? A gente ter essa rede de contatos, de pessoas que estão ali no mesmo ecossistema, que é super importante para você se apoiar, para você ter referências, para você se inspirar, para você desabafar, sabe? Então, ter pessoas que estão nessa mesma jornada junto com você vai te ajudar. Eu já fiz muitas amizades aqui da internet, de pessoas que estavam começando no digital, que são profissionais liberais, que estão se posicionando porque precisam atrair clientes, de pessoas que estão ensinando, que são infoprodutores, pessoas que eu admirava antes de começar a criar conteúdo, que depois eu conheci pessoalmente, que a gente trocou figurinha. Então, a gente ter essa rede de relacionamento é muito legal, é muito importante, sabe? Sabe aquele momento que você tá, tipo, ai, não sei o que eu faço, tô inseguro. Quando você troca com alguém que também tá vivendo isso, é diferente. Porque a grande parte das pessoas, né, as pessoas que não criam conteúdos, elas não entendem o que a gente vive aqui. Elas não entendem que muitas vezes criar conteúdo pode ser solitário, que a gente lida com críticas de pessoas que a gente não conhece, com inseguranças nossas que vêm ao mundo, a gente se conhece, um autoconhecimento que a gente tem. Depois que a gente começa a criar conteúdo é absurdo, muda muito o seu modo de se enxergar também, né? Então, todas essas são coisas que as pessoas que não criam conteúdo, elas não experienciam nesse mesmo nível que a gente. Então, a gente ter pessoas perto da gente que a gente possa trocar, sabe? Facilita essa jornada. Então tenha também perto de você essas pessoas. Acione elas no direct. Você vai ver que essas pessoas respondem, que elas conversam, que elas são gente como a gente, né? Às vezes a gente endeusa muito a galera, mas na verdade elas estão ali também, elas também querem troca, ela também quer estar presente, sabe? Ela também quer ter outras pessoas que estão nesse mesmo caminho que ela. Experimenta. Às vezes você pode receber um vácuo, às vezes você pode receber um não, mas muitas vezes você pode receber um sim e fazer belas amizades também. E por último, mas não menos importante, porque eu gravei a melhor parte pro final, e eu não falei isso lá na frente do vídeo pra não parecer muito marqueteira, mas de fato, essa pra mim é a melhor parte. É a gente entender que a gente é um produto. Entender que a gente é um sim. A gente tá olhando de cima, a gente tá olhando de fora. Porque assim, no fim das contas, quando a gente cria conteúdo, a gente é um produto. O nosso valor como pessoa, como ser humano, não está no nosso conteúdo. Quando a gente entende que um conteúdo que a gente fez flopou, ou foi criticado, ou não foi como a gente esperava, quando a gente entende que essa resposta que a gente recebeu é o nosso valor, a gente sente que a gente não vale nada. Então não deixa isso acontecer em hipótese alguma. Entenda que o seu conteúdo é um ser independente de você e que você como pessoa é um ser único, perfeito, maravilhoso do jeito que é. E que o seu conteúdo é um pedacinho daquilo que tá dentro de você, sabe? E as pessoas que estão consumindo seu conteúdo não vão ter acesso à sua complexidade inteira. Não vão entender quem é você de verdade. Não vão saber um milésimo de você através dos seus conteúdos. Porque o seu conteúdo é um produto que você tá botando no mundo. É um negócio que você criou, é um projeto seu. Então aquilo não te representa. Quando a gente começa a enxergar o nosso conteúdo como um produto, como algo fora da gente, né? Com essa visão de The Sims, como se a gente estivesse jogando. O nosso bonequinho tá lá dentro da tela, mas a gente tá aqui fora. Isso fica muito mais fácil, porque a gente se permite errar. A gente se permite ser ruim. A gente se permite aprender, viver o processo, sabe? Isso é muito. Mas muito mesmo importante. E é uma coisa que mudou completamente a minha vida, depois que eu aprendi essa técnica de se ver de fora. E foi algo que eu aprendi ainda quando eu era arquiteta, né? Lá 2000 e bolinha, que eu trabalhava com outra coisa. E que eu me vi num momento extremamente estressada e surtando com clientes e tendo muita dificuldade para pagar as contas e para fazer as coisas funcionarem. Coisas que empreendedores vivem de forma geral, né? Eu tava muito estressada. E eu lembro que eu fui fazer uma meditação e o facilitador falou pra gente fazer isso. Tipo, se afaste, se imagine de fora. Né? Veja você sentada aí onde você tá e veja o que você tá fazendo. Como se você não fosse você, sabe? Como se você fosse o The Sims mesmo. Aí eu fiz essa junção dessas ideias. Porque quando você se vê de fora, você não se abala emocionalmente com as críticas. Você não se abala emocionalmente com o processo. Não é tão sofrido. Então tenta se enxergar de fora. Isso vai te ajudar a ter mais clareza também. Pra você ver onde você tá errando.
que tá fazendo sentido, o que não tá, o que precisa mudar, sabe? Então, isso vai te dar uma visão estratégica muito melhor, vai te deixar mais imune às dificuldades que vão surgir ao longo do processo, porque a criação de conteúdo tem todas essas tretas, né, de exposição, de crítica e tudo mais, e vai te deixar mais forte para você viver o processo como um todo. E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários a palavra secreta Motherlode, que eu quero te conhecer, eu quero saber quem são as pessoas que ficam comigo até o final. E também aproveita para assistir esse vídeo aqui, que é o Mapa dos Sonhos, que eu comentei ao longo desse vídeo. Eu acredito que se você tá nesse momento de entender a direção que você tá indo, pode ser que ele te ajude. Também separei um outro vídeo aqui, que é o que o YouTube vai te recomendar, de acordo com seus interesses. Beijo!